sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 46 de arte e vamos conhecer um pouquinho sobre o desenho da figura humana, tá? As proporções de como se desenhar a estrutura, então, do corpo humano. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação, então, de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Ao longo dos anos aí, muitos estudos foram feitos então para se chegar a um padrão para um desenho, para uma representação aí proporcional, tá, do desenho do corpo humano. Então, houveram muitos estudos e adaptações e melhorias e tudo mais e esses artistas então chegaram ao que hoje a gente chama de cânone, tá? Um cânone é aí um termo que significa uma lei, uma regra, então, uma medida padrão aí relacionada ao corpo humano, então. O mais conhecido e aplicado hoje em dia é o cânone de Cousins. Cousins porque remete, então, a quem concluiu e aprimorou essas técnicas aí de padrão da medida do corpo humano, que utiliza o quê? A medida da cabeça como referência, que é utilizado, então, repetindo 8 vezes esse comprimento, então, da cabeça. Assim como nesse esqueletinho ali, eu já fiz o esboço desses 8 espaços, tá? E aqui, então, com esta base de medida, nós vamos criar essa silhueta, então, de medidas proporcionais do corpo humano. Convido, então, vocês, para desenharem comigo, então, esse cânone de Cousins, conforme, os estudos de Cousins. Com ele, nós teremos, então, essa divisão em 8 de altura, tá? E geralmente 2 e pouquinho de largura, tá? Pensando na medida da cabeça. Então, eu já fiz essa linha central para ser esse eixo de simetria, tá? Que o corpo vai ter. Vou começar com a cabeça. Lembrando, você usa lápis, não aperta muito aí o lápis na folha, principalmente nessas linhas base, porque esse vermelho aqui depois seria apagado, tá? Eu vou usar um preto para fazer o corpo, a estrutura, tá? Outra coisa, não se preocupe agora em finalização, pense em proporção, tá? Pense aí em localizar os elementos, aí depois você vai aprimorando, desenha uma roupa e tal. Então, a cabeça, ela vai ocupar um espaço inteiro, bem centralizado aqui. Ficou muito redonda, não tem problema, depois você aprimora e melhora lá. Então, fiz a minha cabeça, comecei. O tronco, que é a parte do peito, ele vai então um pouco abaixo aqui, pensando que nós temos o pescoço, e ele vai ocupar o espaço aqui de quase 2, tirando o pescoço, quase 2 alturas da cabeça. Em seguida, deixando um espaço vazio, nessa próxima linha nós temos o quadril, tá? É bem estrutura mesmo, estrutural. É um pouquinho da imagem do exemplo, mas é uma técnica que eu gosto de aplicar e eu acho fácil, tá? De a gente perceber essas visões aí. Eu vou numerar para ficar mais fácil, então, quando eu falar, enfim, que, por exemplo, o quadril vai, então, entre os espaços 4 e 5, tá? Depois do quadril, então, virão os joelhos. Os joelhos vão ficar aqui, assim, na linha do 6. E os tornozelos, eles não chegam lá embaixo, por quê? Como eu estou de frente, o meu pé vai ser visto frontal, então, eu vou colocar o meu tornozelo aqui, assim, quase no finalzinho, tá? Agora, tá um monte de formas aí aleatórias, mas já a gente vai completar e ele vai tomar forma. Ombros. Todas as articulações, como joelho e tornozelo, a gente marca com círculos, porque isso pontua que é uma articulação e depois pra gente ligar e fazer o volume do corpo fica mais fácil, tá? O ombro, então, eu vou colocar aqui pensando nessa estrutura reta,
Quando eu faço uma figura, por enquanto tá super neutro aqui, tá? Unissex, eu diria, né? Porque nada direciona se é uma figura feminina ou masculina. Nós temos características que diferenciam, mas não é um padrão, é mais no que você quer desenhar. Então, se for pensar, generalizar, figura masculina talvez tenha ombros um pouco mais largos, a feminina vai ter um quadril mais largo. Então, isso depende muito do que, né, da estrutura que você quer desenhar, tá? Aqui parece super alto, mas é o proporcional com base no formato da cabeça. Aí eu quero um corpo menor, é só você fazer essa divisão dos 8 espaços com um espaço menor para a cabeça. Aqui eu usei 3 centímetros, tá? Então aqui, ombros, agora os cotovelos. O cotovelos, quando a gente relaxa o braço, ele não fica reto, esticado. Então eu vou trazer ele aqui na linha entre o 3 e o 4, um pouquinho para fora. Então não reto aqui para baixo, mas um pouquinho para fora para dar essa postura mais relaxada, tá? O pulso vai ir na altura do quadril aqui com uma bolinha, que é a articulação, tá? Bom, acho que de articulações são essas, agora eu vou ligar tudo isso para dar o volume, o corpo, então, da minha personagem. Eu vou começar com o pescoço e vou puxar esse pescoço para a linha dos ombros. Vindo do ombro, eu vou ligar as bolinhas, vão parecer cilindros, olha aqui, ó. Braço. Aí, nesse detalhe, como você tá com lápis, ficou muito quadradão o meu ombro, aí você vai apagando, reduzindo e tal, mexendo, tá? Com a canetinha não tem como, vejam que eu até fiz um traço ali um pouquinho para fora, mas não tenho como consertar. Agora, aqui o antebraço, ele vai afinar um pouquinho, então, na altura do pulso, porque o pulso vai ficando mais fininho. A mão, eu vou só fazer, eu digo um pastelzinho, assim, ó, é só lembrando o formato da mão. Agora, a cintura, você vai, então, vir das costas, aqui do peito, vai afinar um pouquinho e aumentar na área da cintura, do quadril. Se eu quero uma figura feminina, eu posso afinar a cintura e aumentar o quadril. Então, vai muito do biotipo que você quer desenhar, tá? E daqui, eu vou, então, ligar aqui, já viria a coxa até o joelho. Ó, coxa até o joelho. Aqui eu tenho que imaginar, né, a divisão das pernas e eu vou, então, ligar os joelhos também. Posso até erguer aqui um pouquinho mais, tá? Já tá dando um rumo aí, né, para essa pessoinha. Agora, a panturrilha, então ela tem esse formato aqui, ó, ficou um pouco desalinhado. Eu vou mudar esse meu tornozelo para cá, ó. Eu vou fazer ele até preenchido, ele tem que estar alinhado aqui, ó. Então, desconsidere o que está em branco ali, que ele ficou com a perna torta. A panturrilha, a característica da panturrilha é ser também mais grossa e diminuir, então, na altura do tornozelo, tá? É um esboço, tá, gente? Um esboço rápido aqui, mas vai dar para entender aí. E os pés eu vou fazer como se fossem triângulos, porque é a visão de frente. Até o bonequinho azul, ele tá com os pés de lado, como se ele tivesse assim. Mas eu gosto de fazer esse trapézio, assim, para representar o pé frontal, tá? Aí está, então, nossa estrutura proporcional de um corpo humano. Vejam que ele não ficou compridão como pareceu que iria ficar, tá? Porque você vai dando forma, vai dando volume. Então, aqui você vai colocando roupas. Eu vou adaptar, vou afinar a cintura, vou botar uma calça, então já vai esconder essas articulações. Apaga essas linhas em excesso, né? Aqui nós teríamos umbigo também. Então, são algumas dicas de proporção segundo o cânone de Cousins para fazer um desenho aí mais proporcional, então, da figura humana. Pode ser aplicado tanto para homens quanto mulheres, tá? Dependendo aí, você vai alterar os detalhes. E é uma vista frontal, né? Pode ser de costas também, se preferir, mas a princípio é uma vista, então, frontal do corpo humano. Muito bem, assim terminamos, então, mais algumas dicas de desenho. Um abraço e até a próxima!